Gente, muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos que estão participando. A gente já tem 46 pessoas já na sala, acho que né, uma quantidade bastante representativa aí de pessoas nessa webconferência. Bom, como é que eu me baseei né, para fazer essa aula né, de lesões dermatológicas frequentes na atenção primária? Nós não temos nenhuma estatística né, para saber o que é né, mais frequente na atenção primária, até porque muitas vezes não consegue fazer o diagnóstico na atenção primária. Né? Então, como é que eu me baseei? A gente tem desde 2013, né, como parte do sistema de regulação da dermatologia, o exame de teledermatologia. Então, a partir dos exames de teledermatologia solicitados pelos médicos da atenção primária em saúde, né, nós resolvemos buscar quais são as doenças que foram mais referenciadas, né, com uma possibilidade maior de precisar de avaliação de um dermatologista, né, e aquilo que realmente não há necessidade né, de se encaminhar, enfim, que são lesões que né, podem ficar na atenção básica. Né, ano passado nós tivemos mais de 5.000 solicitações de exames, né, desses né, uma porcentagem bastante importante, 40% eram dúvidas com relação a lesões, né, se eram ou não câncer de pele. Né? Isso se explica porque a gente vive num estado né, que tem uma cultura de sol, de exposição ao sol, muitas pessoas trabalham com atividades em exposição solar, agricultores, por exemplo, né? E a gente tem uma população, né, segundo o próprio IBGE, com mais de 90% da nossa população de pele muito clara. Né? Então, né, mostrando essa estatística nossa da teledermatologia, né, em que pelo menos 2.000 pacientes, ou 2.000 exames, na verdade, foram encaminhados com suspeitas de câncer de pele, e desses quase 700 eram compatíveis com câncer de pele. O que era interessante é que, né, desse universo né, das lesões, se a gente for acompanhar a nossa classificação, aquela classificação é uma classificação que está na própria CIB, né, que regulamenta o encaminhamento dos pacientes. A gente tem a classificação branca, que são os pacientes que têm alguma lesão de pele, mas que não necessitam de nenhuma intervenção pelo médico, nem dermatologista, nem o médico da atenção básica. Né? E são provavelmente muitas dessas lesões que a gente vai ver. Então, vamos falar de lesões frequentes? Tudo bem, mas a gente tem que reconhecer aquilo que é frequente, mas que é normal também, né? Que não precisa de tratamento. Né? E talvez no segundo momento a gente fale de outras doenças importantes também na atenção básica. Bom, o que eu quero mostrar com isso é que né, desses 5.000 exames, na verdade, que foram solicitados, foram encaminhados, pelo menos 2/3 dos pacientes eram pacientes que não precisavam de encaminhamento, ou seja, não precisavam de uma avaliação presencial com o dermatologista, ou porque tinham, como eu falei, lesões que são normais do próprio envelhecimento, ou né, inflorescências naturais da própria pele, ou eram lesões que poderiam realmente ser tratadas na atenção básica. Então a gente consegue com isso né, dar uma celeridade muito maior, facilitar o acesso dos pacientes graves né, para o médico especialista, né, deixando então os pacientes né, com quadros mais simples e lesões que não precisam ser encaminhadas sem onerar o sistema, sem necessidade então do paciente estar viajando sem necessidade. Então, quando a gente fala, né, principalmente nas doenças mais frequentes, a gente tem que falar nas doenças relacionadas à exposição solar. Eu acho que o médico da atenção básica ele precisa saber reconhecer aquilo que é provocado pelo sol, tá certo? Porque a partir daí é que ele vai reconhecer quais são as lesões que são realmente perigosas, são as lesões que têm risco de transformação de câncer de pele ou realmente aquelas que já são câncer de pele. Né? E as orientações, na verdade, elas né, são batidas, mas né, muitas vezes não se faz ou se acha que não precisa, na verdade, da informação para o paciente. Precisa, né? A maioria dos pacientes não faz aquilo que deve fazer com relação à exposição solar. Então procurar sombra, vestir roupa protetora, que é muito mais barato do que o próprio filtro solar, apesar do filtro solar ser necessário, manter criança fora do sol, porque as principais alterações elas vão acontecer nos primeiros anos de vida e vão se manifestar na vida adulta. Né? Nos pacientes que têm história de câncer de pele, história familiar de câncer de pele, fazer o autoexame e o acompanhamento médico, que deve ser feito
feito pelo médico da atenção básica. O acompanhamento médico não deve ser feito pelo especialista. O que a gente vê com muita frequência, assim, o paciente teve um câncer de pele há 10 anos atrás, precisa fazer acompanhamento com o dermatologista. Não, ele não precisa. Hoje a gente tem uma ferramenta, que é a teledermatologia, que você consegue, né, se aparecer alguma lesão nova, ou aquela lesão que o paciente eventualmente retirou, você começa a modificar, você pode fazer a solicitação pelo exame de teledermatologia e o dermatologista vai, então, fazer essa contrarreferência, né, dizendo para o médico da atenção básica se há necessidade ou não de referenciar esse paciente, né, para fazer uma avaliação então presencial. Então lembrar, na verdade, que a gente tem uma gama de radiação, né? A gente está muito acostumado, na verdade, a lidar com a radiação visível, que é aquilo que a gente vê, e aí pega um dia, não sei como é que está no oeste, mas aqui em Florianópolis está nublado, e as pessoas, não, hoje está nublado, não precisa usar protetor solar, tal. Não, precisa sim, se você está enxergando na rua porque tem radiação passando, essa radiação a longo prazo, na verdade, ela é acumulativa, vai acabar causando algum tipo de problema no futuro, né? Mesmo que você não sinta a queimadura, né? A queimadura ela é mais importante, mas nem sempre né, é o que acaba sendo o fiel da balança aí para a gente, né, determinar, né, se tem dano solar ou não, né? E aí fica naquela situação, né? Mas o paciente, né, vai pegar sol, não vai pegar sol, se ele não vai ter produção de vitamina D e tal. Não, gente, não é assim. A gente tem pele clara, né, que tem pele clara, os pacientes que têm pele clara não precisam pegar a quantidade, na verdade, de radiação que a gente tem disponível, né, no nosso ano inteiro. Ou seja, né, os pacientes, as pessoas que moram em Santa Catarina, a grande maioria delas tem uma pele muito clara porque são oriundas, na verdade, de áreas né, da Europa que tinham pouco sol, né, e quando vem para cá, na verdade, acabam pegando muito mais sol do que precisam, só que pegam de maneira inadequada. Esse que é o grande problema. Então a gente tem como efeitos benéficos do sol realmente a produção da vitamina D, que, né, para pessoas de pele clara é uma quantidade de sol bastante pequena, em torno de 5 a 10 minutos por dia é o suficiente, né. O calor tem um efeito psicológico bastante interessante, né, e também acaba sendo útil, né, em algumas doenças, alguns tratamentos de algumas doenças de pele, como psoríase, vitiligo, eczemas, por exemplo. Mas, por outro lado, né, e aí especialmente em Santa Catarina, a principal causa do câncer de pele, a principal causa das lesões, né, de fotodano, de envelhecimento, né, e as tais das manchas da idade, que na verdade não são manchas da idade, e sim manchas relacionadas à exposição solar. Então esse aqui é o dorso de uma paciente, né, com exposição solar, e é o dorso de uma paciente normal, na faixa aí dos 50, 60 anos, né, o que a gente vai ver. Não é normal a pele ser manchada, tá certo? Ter manchinhas desse jeito. Normal é a pele ser lisa, ter uma cor homogênea. Quando ela começa, na verdade, a dar esses sinais de alteração de cor, é porque, na verdade, né, já pegou muito sol e a pele não consegue mais se regenerar de forma adequada. Né? A gente olhando, chama atenção uma mancha mais escura aqui, mas o câncer de pele é esse aqui, essa mancha mais avermelhada. Tá certo? Então a gente chama isso de campo cancerizável. Qualquer região aqui, na verdade, pode ter câncer de pele. Mas a paciente então tem que ser encaminhada para o dermatologista. Não, você pode fazer o exame de teledermatologia e naquelas lesões que o médico da atenção básica sentir dificuldade, né, se é ou não, né, você faz a foto e o médico então o dermatologista vai orientar se esse paciente precisa sofrer algum tipo de intervenção ou não. Então lembrar, na verdade, a classificação da pele ela vem de acordo com a capacidade da pele se defender ao sol. Né? Então, o que define, na verdade, uma pessoa de fototipo mais baixo, fototipo mais alto, é a capacidade dela queimar ou bronzear. Né? Então, na maioria dos pacientes aqui em Santa Catarina tem um fototipo baixo, né? Fototipo 1, 2 ou 3, né? Que são pacientes que normalmente acabam ficando muito vermelhos quando se expõem de forma exagerada ao sol e bronzeiam muito pouco. Ou quando bronzeia, esse bronzeado ele não se mantém e com o passar dos anos vai ficando a pele manchada. Né? Os pacientes de pele morena, na verdade, são pacientes muito menos sensíveis às alterações próprias da radiação, então a chance de desenvolvimento de uma lesão solar e do próprio câncer de pele acaba sendo muito menor. Tá? Bom, e o que é importante? Né? Que a gente tem que orientar os pacientes, todos os pacientes de pele clara com exposição solar, em relação à proteção solar. Né? Se tem muito, não se entende muito como é que é o protetor solar, quanto de radiação que absorve. Né? Lembrar que esse número do fotoprotetor, ele diz, né, o tempo que o paciente poderia ficar antes de ele ficar vermelho, na verdade. Então,
cada um tem um tempo que fica vermelho se exposto ao sol. E esse valor do protetor solar, você poderia ficar 2 vezes aquele tempo que você demoraria para ficar vermelho. Né? O que acontece? Né? Esse número ele tem relação com a quantidade de absorção de radiação ultravioleta B. Né? Ultravioleta B é o que normalmente deixa mais vermelho, mas o ultravioleta A é o que acaba normalmente bronzeando. Então, mesmo que você use um fator de proteção 30, por exemplo, você acaba, na verdade, tendo radiação passando, e com o passar do tempo você, né, pode acabar, né, tendo um aumento também de alterações por conta do sol. Tá certo? Não é só a radiação ultravioleta, apesar de ser a ultravioleta B que é mais importante, mas ultravioleta A também pode causar câncer de pele, apesar de ser menos importante. Na via de regra, um fator de proteção 30 é meio que um valor coringa, porque a maioria dos pacientes, na verdade, vai se beneficiar se usar de forma adequada um fator de proteção 30. Pacientes que têm história, na verdade, de um fotodano muito importante, história já de câncer de pele, né, um fator de proteção maior talvez seja interessante. Mas o importante é que o paciente utilize o protetor solar. Né? Pode perguntar, mas qual que é o melhor protetor? O melhor protetor é aquele que o paciente usa. Não adianta você passar um protetor, às vezes, que é super caro e o paciente passa um pouquinho, na verdade, para economizar. Não. O importante, na verdade, é que o paciente use de forma regular. Né? Proteção solar é que nem escova dente, tem que ser todo dia, não é só quando tem sol. E aí, eu acho que as principais lesões, na verdade, que a gente tem que prestar atenção são aquelas lesões. Por exemplo, os nevos, né? Se a gente for falar especificamente de nevos, talvez a gente tenha que dar uma aula só de nevos, porque existe uma variedade muito grande, mas saber que a maioria dos nevos, eles aparecem nos primeiros anos de vida. A criança pode nascer com nevos ou aparecer, né, com os nevos, com as pintas, nos primeiros anos de vida, normalmente até os 20, 25 anos quando eles aparecem, e depois disso, né, o aparecimento de sinais já na vida adulta, depois dos 30, 40 anos, não é o normal, tá certo? Então, quando eventualmente, né, fizerem uma anamnese com relação aos sinais, as pintas, né, tenham certeza quanto tempo que a lesão apareceu, né? E junto uma outra informação é se essa lesão ela modificou no último período, porque a modificação de uma lesão pré-existente também, né, corre o risco de ser uma lesão maligna. Como é que a gente sabe isso? Faz exame de teledermatologia, porque tem um dermatoscópio. O dermatoscópio a gente consegue ver as alterações próprias de uma lesão maligna e a gente consegue então encaminhar esse paciente. Os nevos são todas as lesões, né, pigmentadas, né? Essas são as principais lesões que fazem diagnóstico diferencial com os nevos e principalmente daí, né, com relação ao câncer de pele e o melanoma. E quais são as lesões, as alterações que a gente vê com relação ao fotodano, né? Então aqui tem uma listagem dessas alterações, elastose, solar, melanose, a gente vai passar por cada uma delas, né? Mas o importante, na verdade, é a gente reconhecer isso como sendo lesão de fotodano, né? E como mais uma vez eu vou, né, reforçar, né? Todo paciente que tem fotodano precisa encaminhar para o dermatologista? Não, ele precisa fazer acompanhamento médico, tá certo? A partir do momento que você percebeu a modificação dessas estruturas, se solicita o exame de teledermatologia e aí sim a gente vai, né, avaliar esse paciente se há necessidade ou não de encaminhamento. Então é isso aqui que a gente tem que ficar de olho, tá certo? Uma paciente de pele clara, tá certo? Então, né, eu brinco sempre com esse slide que assim, ó, se é uma paciente que tem 64 anos, tá certo? E aqui a foto do abdômen dela parece uma bundinha de neném, tá certo? Ou seja, é um local que não pega sol, né, não tem mancha nenhuma, a pele é completamente homogênea, tá certo? Você vê a pele, né, sem nenhuma manchinha, nada. E aí você vê a pele do antebraço, né, completamente diferente numa mesma paciente, tá certo? Isso aqui não é o braço da avó dessa paciente, não, é o braço da mesma paciente, né? Então você vê que o envelhecimento, na verdade, ele é uma falácia, não existe. O envelhecimento ele acontece pela exposição solar, né? O que leva, na verdade, ao envelhecimento, o enrugamento da pele, né, e as modificações tróficas da pele é a exposição solar. E é esse tipo de pele, na verdade, que está mais sujeita a câncer de pele, né? Então, na dúvida, mas olha aqui, tem um baita do machucado aqui que apareceu faz 5 dias, então é um câncer de pele. Não, gente, câncer de pele não aparece em 5 dias, câncer de pele demora para aparecer, é uma lesão tumoral. Tá certo? Então precisa entender, né, da fisiopatologia da doença para, né, para ver. Mas tem umas casquinhas aqui, essa casquinha ela diz que já tem uns 30, 40 dias. Opa, 30, 40 dias, talvez sim essa lesão valha a pena a gente fazer uma avaliação, tá certo? E essa mancha roxa aqui, gente, essa mancha roxa é romper um vaso, né? Então dá pra gente entender, dá pra gente, né, saber o que está alterado, tá bom? Né? Então, sempre ficar de olho nesse tipo de paciente, né? Paciente com fotoexposição importante e que faz, que não se protege, né, de forma adequada.
né? E eu vou agora passar uma série de fotos, né, com lesões de fotodano e lesões, né, que chamam a atenção, né, para risco de câncer de pele e que devem sim ser avaliadas pelo menos pela teledermatologia. E aí, como eu falei, né, o médico o dermatologista vai definir se essa lesão ela precisa ser tratada ou não, né? Muitas vezes essas lesões elas precisam simplesmente que o paciente mantenha o uso do fotoprotetor, ou se não use, comece a utilizar, né, com orientação do médico da atenção básica. Tá, ok? Então isso é um corno cutâneo, né? O corno cutâneo nada mais é do que uma formação de queratina por uma alteração né, da camada espinhosa. Isso é provocado por alteração solar na maioria das vezes, às vezes pode estar associado a verruga, mas você consegue ver mesmo numa área pequena, né, que esse paciente tem outros sinais, na verdade, de fotoenvelhecimento, então a gente sabe que isso aqui é provocado pelo sol. Ah, é maligno ou não é? Isso não importa, na verdade, né? Esse paciente ele precisa realmente fazer o exame de teledermatologia e aí a gente vai dizer, não, esse paciente precisa ser encaminhado para fazer uma biópsia. Beleza, né? É o mesmo paciente, né? Então a lesão, né, hiperqueratósica, né, mais importante, o corno cutâneo. Aqui, uma lesão que parece aquela lesão anterior, né, mas você vê que ela tem um aspecto mais fininho, tá? Isso é verruga. Tá certo? É uma verruga filiforme, então não é uma lesão provocada por fotodano, né? Tem que ser tratado? Sim, mas por exemplo, uma verruga vulgar, na própria deliberação da CIB 366, a gente tem a orientação de como fazer esse tratamento na própria atenção básica, por exemplo. Esse paciente não precisaria ser referenciado inicialmente, ele pode fazer o tratamento inicial na atenção básica. Ah, como é que eu faço isso? Está escrito lá, basta acessar o documento, no final da aula a gente vai deixar isso disponível, inclusive com link, né? O corno cutâneo, então é esse tipo de lesão sim, né, chama mais atenção, vê uma borda, né, mais ulcerada, mais elevada, desculpa, parece uma erupção, parece um vulcão ali, né, que está saindo, né, essa hiperqueratose. Então você sabe que tem alguma alteração trófica aqui embaixo, isso muito provavelmente é um ceratocantoma ou um carcinoma espinocelular e esse paciente realmente vai precisar ser referenciado, né? Mesma situação aqui, esse mesmo aspecto de vulcão, né? Isso que é um ceratocantoma, uma lesão que tem aparecimento de uns 2 meses, mas às vezes que ela não tem úlcera, ela não sangra, tá? Então isso na verdade me dá uma confiança maior que uma lesão ainda benigna, né? Mesma situação, corno cutâneo, então vários, né, trazendo vários casos parecidos, né, para vocês fixarem bem a imagem, né? E olha aqui, ó, fotodano, né, bastante melanose solar, essas manchinhas solares aqui, né, aqui também mancha solar, então né, dá para a gente perceber né, o fotodano dessa paciente. Aqui a gente já começa a ter uma alteração um pouquinho diferente, né? Essa primeira lesão aqui é um nevo, tá? Uma lesão benigna, não tem problema nenhum. Provavelmente o paciente vai dar a entender que ele já tem isso há anos, ele não vai saber precisar na maioria das vezes, né? Mas você vê essa pele enrugada aqui, você sabe que tem fotodano, tá? Então esse envelhecimento aqui é porque o paciente pegou bastante sol. E aí tem uma lesão aqui já de aspecto mais ulcerado, né? Essa lesão é uma lesão que realmente precisa fazer exame de teledermatologia, a gente precisa, né, uma boa imagem de dermatoscopia também, né, para poder definir se é uma lesão com neovascularização, por exemplo, um possível diagnóstico de câncer da pele. Isso aqui talvez seja o mais frequente, ceratose solar, ceratose actínica, né? Muitas vezes se referencia isso já como sendo câncer de pele, na verdade não é, a maioria das vezes não é câncer de pele, né? Mas são lesões pré-malignas. A chance de uma lesão dessa evoluir para câncer de pele é menor do que 10%, se a gente falar de forma isolada. Então quando o paciente tem 1, 2 lesões, normalmente não há necessidade de fazer uma referência imediata. Dá para fazer o tratamento na atenção básica, né? Então tem as orientações também. A partir do momento que esse paciente tem várias lesões, né, a chance de alguma dessas lesões se transformar em câncer de pele é maior. Aí nessas situações normalmente a gente acaba, né, pedindo que esse paciente então seja referenciado, porque sim, essas lesões têm um potencial maior pela quantidade, né, de alguma delas acabar evoluindo para espinocelular, para carcinoma espinocelular, então precisam ser tratados normalmente com criocirurgia, que é a forma mais prática de se fazer essa abordagem. Mesma situação, né, várias lesões em placas eritêmato descamativas, né, com algumas áreas com crostas, né, e essas lesões então são muito características de ceratose solar, né? A mesma situação, essas crostinhas em área fotoexposta, olha aqui, ó, melanose solar, as manchinhas de sol, tá certo? Um paciente com fotodano, né? Lesões, na verdade, que, né, precisa avaliar, mas, né, são lesões ainda, né, não são malignas, que ainda não são malignas, são lesões de fotodano, o paciente precisa ser orientado principalmente com relação à fotoexposição, a protetor solar.
Aqui você consegue ver, na verdade, uma lesão já um pouco mais avermelhada, com alguns vasos sanguíneos, né, uma área mais de hiperqueratose aqui do lado. E se você conseguir, não sei se você percebe, mas tem uma área mais branquinha aqui de uma cicatriz. Então já é uma paciente, né, que foi submetido, um paciente, desculpa, que foi submetido a uma cirurgia. Então é fundamental que eu saiba que cirurgia foi essa. Né? O que às vezes a gente recebe, na verdade, paciente com esse tipo de lesão, história de câncer de pele, não, história de cirurgia, não. Pô, mas eu estou vendo uma cicatriz aqui. Então, se não botar a informação né, correta, o médico também vai trabalhar, né, com essa informação incorreta, você vai acabar chegando a uma conclusão que não é verdadeira. Né? Porque se, né, eu sei que esse paciente já teve um câncer de pele, eu vou prestar muito mais atenção nessa lesão com um aspecto de recidiva. Agora, não, ó, isso aqui foi uma cicatriz, sei lá, de um acidente de carro, alguma coisa assim. Beleza, né? Essa informação, na verdade, é crucial para eu poder fazer o raciocínio clínico. Tá certo? Às vezes as pessoas, na verdade, acham que essa informação é irrelevante. Não, não é irrelevante. Toda informação é importante. Tá? Né? Ó, as lesões de fotodano, né? Pele aqui já mais grossa, né? Você consegue ver um aspecto mais romboidal, você consegue ver as linhas, os sulcos, isso aqui, né? Pelo envelhecimento da pele, várias manchas escuras, várias ceratoses solares, né? Mas o paciente está cheio disso aqui, o que eu vou fazer? Faz exame de teledermatologia e a gente vai definir, olha, como eu falei, se ele tivesse uma lesão só, talvez não precisasse fazer um encaminhamento, você pudesse fazer o tratamento na atenção básica. Como o paciente, na verdade, tem várias lesões, e por isso que é importante você tirar foto de todo o membro, de todo o corpo do paciente, quando a gente pensa, né, nesse tipo de lesão, né, porque eu consigo, o médico vai estar laudando, né, os outros dermatologistas que estão laudando, né, conseguem, na verdade, ter uma ideia global dessa exposição desse paciente, dessas lesões desse paciente, e você consegue, então, tomar uma decisão melhor. Né? Mesma situação, né? Então paciente com múltiplas ceratoses solares, né? Então esse é um paciente realmente que vai precisar ser referenciado porque vai precisar fazer um tratamento, né, mais agressivo, né, de todo esse campo, que eventualmente uma dessas lesões pode evoluir para espino celular. E depois de ele fazer o tratamento, ele tem que ficar com o dermatologista? Claro que não, ele fez o tratamento, né, ele vai voltar, a gente está trabalhando como o SUS deve trabalhar, que é com contra-referência. Hoje a gente vê, sei lá, desde que eu trabalho no SUS há 15 anos, a gente vê muito pouco a contra-referência, né, e quando a contra-referência ocorre, às vezes nem volta para o médico que referenciou, isso é ruim, né, porque daí você perde justamente essa função, e com a teledermatologia essa contra-referência é quase que imediata, né? Porque a gente já vem com um laudo, já vem com a orientação do que fazer. E uma vez que esse paciente então tenha sido tratado, tenha sido já resolvido o seu problema, né, inicialmente pelo especialista, ele volta para a atenção básica e vai fazer o acompanhamento na atenção básica, tá certo? Apareceu uma lesão nova? Faz um novo exame, ok? Ceratose solar, né, já com uma formação de crostas, essa lesão é a lesão já com aspecto que está se modificando para um espino celular, para um câncer de pele. Então esse é o tipo de lesão realmente que o médico da atenção básica tem que ficar atenção. Você vê que tem crostas aqui abertas, áreas provavelmente que o paciente vai referir que tem sangramento, né, e a presença dessas crostas com sangramentos a pequenos traumas, às vezes com a própria toalha, né, que são importantes para a gente avaliar. Mesma coisa, queratose seborreica, aqui já com aspecto, né, mais benigno, uma lesão mais só com hiperqueratose, sem nenhuma crosta hemática, nada disso, nenhum aspecto de sangramento, né, lesão de aspecto melhor. Lesão de lábio também, as quelites solares, né, a gente começa primeiro a perder o vermelho do lábio, né, então é o que a gente vê inicialmente. Num segundo momento você começa a ter a formação da própria quelite, com áreas de pequenas queimaduras e descamações, né, e você começa a ter uma metaplasia, uma modificação da estrutura do lábio, você começa a ter área de hiperqueratose ou de queratinização do lábio, que na verdade a gente não deveria encontrar, até a formação então do carcinoma espinocelular. Isso principalmente em paciente não só que que tem exposição solar, mas paciente que fuma também, ou que toma chimarrão, que tem algum trauma, na verdade, que possa machucar essa área com frequência. Né? Isso aqui é extremamente frequente, tá? Se chama leucodermia gutata, são essas manchinhas brancas que aparecem principalmente nas pernas e nos antebraços, são lesões provocadas por fotoexposição, mais frequente em paciente jovem, mais frequente obviamente no pós-verão, onde a pele bronzeia, né, e as áreas onde tem lesão ela não bronzeia mais.
Gente, a princípio, né, essas lesões elas não têm significância clínica nenhuma, a não ser o fato de o paciente estar pegando mais sol do que deve. Né? Não são lesões que, né, virem um câncer de pele ou que, né, são marcadores de câncer de pele, só significa que o paciente está pegando mais sol do que devia. Né? Não tem tratamento nenhum, na verdade, extremamente eficaz para essas lesões, né, nem no SUS e nem no ponto de vista particular. Esse tratamento, na verdade, é bem frustrante. Né? Tem algumas técnicas, né, novas para tratamento, mas assim, é tratamento estético, tá certo? Não é nenhum tratamento, né, que necessite realmente de encaminhamento. Olha só, então tem esse aspectozinho arredondado, tá certo? Lesões normalmente tem entre 2 a 5 milímetros. Às vezes o pessoal confunde isso com micose, não é micose, tá certo? Na dúvida, se for micose, faz um exame micológico ou faz exame de teledermatologia que a gente vai orientar se precisa ou não fazer exame micológico. Né? As micoses que são brancas, normalmente elas dão em áreas que têm maior quantidade de glândulas sebáceas. Então você vai ver isso mais no tronco, nos braços, e não esse tipo de lesão em antebraço ou em perna, que a micose, a psoríase versicolor, que seria a micose que pode confundir com essa lesão, aparece. Tá? E por outro lado, você pode ter o contrário, em vez de ter mancha branca, ter as manchas escuras, que são as melanoses solares, que nada mais são então do que áreas de hiperpigmentação por uma exposição irregular e exagerada ao sol. Né? Então esse tipo de lesão muitas vezes é referenciado como câncer de pele. Gente, se isso aqui fosse câncer de pele, a gente ia ter que arrancar a mão da paciente, tá certo? Isso aqui é mancha de sol, né? Simplesmente exposição solar, não tem significância clínica nenhuma, tratamento aqui é só estético. Né? Então é uma fluorescência própria, né, da exposição solar. O que fazer com um paciente desse tipo, dessas últimas 3 dermatoses que a gente viu? Protetor solar, mais nada. Nenhum outro tipo, na verdade, de intervenção aqui, né, pelo SUS, né, vai ser, né, vai melhorar a característica desse paciente, tá certo? Então, né, esse paciente precisa, na verdade, ser orientado que ele tem que usar protetor solar porque ele está pegando mais sol do que deve e a pele, na verdade, está ficando manchada por isso. Uma outra situação, né, que não é incomum, essa poiclodermia, é mais frequente em mulher, principalmente próximo ou depois da menopausa, né, que fica com essas áreas de hiperpigmentação e com uma alteração também da textura da pele, né, e poupando essa região embaixo do queixo. Deixa eu passar o próximo aqui. Poupando essa região embaixo do queixo, aqui, né, muito simétrico, né, e com essas áreas de hiperpigmentação e de aumento de vascularização importante, chama poiclodermia de Sivati, uma lesão provocada também por fotoexposição principalmente, tá certo? Essas áreas onde pega sol é que acaba aparecendo a lesão. Tá? É o mesmo padrão de lesão. A próxima, uma outra situação também que a gente vai ver nesse próximo slide, né, é o que a gente chama de doença de Favre-Hakushou. Então, pacientes normalmente de pele muito oleosa, né, aparecem com formação desses cravos, desses comedões, né, às vezes agrupados, como é o caso aqui, formação de cistos. Normalmente são pacientes de pele mais morena, né, que não tem tendência à formação de câncer de pele, ou a chance é menor, mas a gente sabe que são pacientes que pegaram muito sol, né, que tem uma exposição muito importante. Olha só, né, formação de múltiplos cistos, né, de múltiplos comedões gigantes. Né, comedão a gente vê associado muito a acne, em paciente adolescente e tal. Então, paciente, né, mais idoso com múltiplos comedões são pacientes que se expõem muito ao sol. Vê que, né, uma pele um pouco mais morena, a chance de desenvolvimento de câncer de pele é menor, mas é um paciente com fotodano, fotoexposição bastante importante. Tá? E esse é o tipo de lesão perigosa. Então, uma mancha, né, que modifica completamente a característica daquelas manchas que a gente mostrou até agora. Ela é completamente irregular, você tem uma lesão assimétrica, com bordas irregulares, uma lesão grande, de crescimento lento, tá certo? As lesões de câncer de pele dificilmente têm crescimento rápido, elas têm crescimento lento. Né? E esse tipo de lesão é uma lesão que realmente precisa ser referenciada, precisa ser feita a biópsia excisional, porque provavelmente já é um melanoma em fase inicial. Talvez, né, a principal dúvida do médico da atenção básica com relação às lesões frequentes e lesões que não precisam ser encaminhadas, né, a gente tem a queratose seborreica ou ceratose seborreica. Eu acho que a ceratose seborreica corresponde a praticamente 15 a 20% dos encaminhamentos, né, para exame de teledermatologia. Né? Então, daqueles quase 2.000 pacientes ali que foram, 2.500 pacientes que não tinham necessidade de encaminhamento, pelo menos uns 700, 800 deles eram lesões, né, compatíveis com ceratose seborreica.
Ah, mas eu não sei fazer diagnóstico de ceratose seborreica. Não tem problema. Se você tiver dúvida, faz o encaminhamento pela teledermatologia, a gente vai definir se é uma lesão de ceratose seborreica ou não. E para a gente definir, a gente separa, na verdade, uma lesão pigmentada, se ela é melanocítica ou não. A queratose seborreica ela não é melanocítica, mas ela é pigmentada, né? De uma lesão pigmentada, como um névoa ou um melanoma, e é isso sim é o importante para a gente poder fazer o diagnóstico. Então a queratose seborreica são essas lesões também de crescimento lento, o paciente na verdade não sente nada, não coça, não dói na maioria das vezes, ela vai crescendo de forma indolente, né, e vai formando essas lesões de aspecto mais verrucoso, mais cascuda. Tá? Então esse aspecto na verdade é um aspecto bem padrão de ceratose seborreica. Ah, não, mas então é fácil fazer o diagnóstico. Não, não é. Porque às vezes ela pode parecer um névoa, pode parecer um sinal. Né? Então quando você tem essas lesões, né, se você chegar bem pertinho, você vai ver que tem um monte de, como se fosse um monte de cravinhos ali dentro, e na dermatoscopia a gente consegue definir que essa lesão ela não é uma lesão melanocítica, e sim uma lesão hiperqueratósica. Então a gente sabe que isso é uma queratose seborreica, não é uma lesão melanocítica, então não pode ser um melanoma. Mas muitas vezes os pacientes eles vêm encaminhados, né, como câncer de pele, que era o que acontecia. Os pacientes, vai porque eu quero saber se é câncer de pele. Aí o paciente viajava, né, 400 km, chegava, não, uma lesão benigna, não precisa operar. Né? Não tem porquê, faz exame de teledermatologia, a gente vai, né, definir se esse paciente precisa vir ou não. E às vezes ela simula mesmo, né, um melanoma, uma lesão plana, com alteração de coloração, tudo. Né? Ah, não, pô, esse aqui eu tenho certeza que é um melanoma. Beleza, faz a teledermatologia, porque com a dermatoscopia a gente consegue definir que não é uma lesão melanocítica, é uma lesão ceratósica, também uma ceratose seborreica plana. Né? Mesmo em locais estranhos, como dentro da orelha, por exemplo. Né? Então você pode fazer o exame também, a gente consegue, né, definir que esse paciente, né, não tem uma lesão maligna e sim uma lesão benigna. Certo? Então só para mostrar para vocês, né, então pacientes com queratose seborreica, uma ceratose seborreicas grandes, e se a gente olhar, né, pô, mas você acabou de mostrar uma lesão que era escura, irregular, com borda irregular, essa aqui também parece tudo isso. Isso, parece mesmo, é o diagnóstico diferencial. Faz o exame de teledermatologia, a gente vai definir se é uma lesão que precisa ser encaminhada ou não. Tá certo? O tratamento, normalmente é um tratamento, né, tranquilo, é feito com eletrocoagulação, mas pode ser feito inclusive no próprio posto de saúde, se tiver um cirurgião geral e um aparelho de eletrocoagulação, por exemplo, dá para fazer na própria unidade básica de saúde. Né? Ou se não, faz uma referência secundária, o paciente não precisa viajar, né, ou tirar a vaga de um paciente que tem realmente um câncer de pele, por exemplo. Também o tratamento aqui ele é estético, tá certo? Não tem significância clínica nenhuma, o tratamento ele acaba sendo estético. Tá? Bom, só para a gente então chegar mais no final, eu vou falar especificamente então, sobre os cânceres da pele, tá certo? Né? Eu vou falar sobre os tipos mais comuns, a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos para conversar, porque justamente é a principal solicitação de exame de teledermatologia com hipótese da atenção básica de câncer de pele. Então os tipos mais comuns, baso celular, espino celular e melanoma, esses são os principais, né? O baso celular é de longe o mais frequente. Né? E quando é que a gente suspeita de carcinoma base celular? Paciente que tem sarda antes dos 15 anos, os fototipos baixos, aqueles que eu mostrei no início da aula, paciente que tem história de queimadura solar e exposição solar crônica, ou pacientes que na verdade não se expõem tanto, com tanta frequência, mas quando se expõem muito. Por exemplo, pacientes que passam as férias 2 meses, por exemplo, na praia, né, tem uma chance maior de desenvolvimento de câncer de pele. Né? A principal localização é na face, em especial no nariz, e normalmente é um nódulo perolado, né, mais característico. Quando acontece fora do rosto, né, normalmente é uma placa eritematosa, às vezes com bordo um pouquinho mais perolado e com descamação. Então olha só, né, ele é bem diferente uma lesão da outra. Aqui uma lesão, né, de carcinoma basocelular com um pouquinho de descamação, aqui uma lesão pigmentada que pode confundir com névoa ou com melanoma e por isso é importante fazer o exame. Aqui uma lesão já mais característica nodular e uma lesão em placa. Né? Então, né, os tipos diferentes. Aqui também é uma lesão nodular, grande, né, uma lesão um pouquinho mais pigmentada. Esse aqui é um paciente que tinha 10 anos de evolução, essa lesão no canto do olho. Aqui uma lesão em região temporal, já com esse aspecto mais brilhante, com telangiectasia. Né? Se qualquer livro-texto de dermatologia vocês conseguem encontrar esses exemplos, né? E hoje com a internet, no próprio Google, você bota carcinoma basocelular, vai aparecer um monte de foto. Fora né, de algumas áreas como o rosto, às vezes você pode ter esse aspecto, né, mais em placa eritematosa, né? Também com esse aspecto de sangramento, às vezes ele pode ser menos visível, um pouco mais brilhante, né? E às vezes, né, esse aspecto do CBC superficial também, né, em placas grandes na face. Né?
Aqui, né, só mostrando que o paciente normalmente ele tem várias lesões. Aqui os pacientes, né, com mais de um câncer de pele. Esse paciente, por exemplo, da direita tinha 3 lesões de câncer de pele ao mesmo tempo. Esse aqui tinha 2 lesões. Aqui, né, só uma marcação pré-cirúrgica. O espino celular. O espino celular é principalmente naqueles pacientes que têm esses fotodanos crônicos, né? Então, lesão em lábio inferior, orelha, no couro cabeludo, paciente calvo, lesões de antebraço, por exemplo, normalmente começa com um nódulo endurecido, formação de crosta e depois ele ulcera. Né? Então sempre prestar atenção já nesses sinais prévios de lesão solar crônica, história de queimaduras extensas, cicatrizes ou ulcerações crônicas que não cicatrizam. Tá? Lesões normalmente são mais ulceradas, aqui uma lesão de lábio, uma lesão de couro cabeludo, uma lesão de fúrcula external, né? Mas sempre com esse aspecto já, né, menos definido, né? Mais uma úlcera, um negócio, né, que tem um crescimento um pouco mais rápido e é muito mais grave do que o vaso celular, porque a chance de dar metástase é muito maior. Né? E por último, o melanoma, né, que são as lesões pigmentadas, e a gente vai fazer o ABCD, né, também isso a gente encontra, né, em qualquer campanha de câncer de pele a gente fala sobre isso, a gente avalia a assimetria, o bordo, se tem mais de 2 cores ou se é uma lesão maior do que meio centímetro. Né? Então, todas as lesões aqui, lesões, né, compatíveis com melanoma, né, são lesões então essas sim que precisam ser referenciadas com urgência. Esse aqui é um câncer extremamente grave, extremamente agressivo, que se o paciente não fizer o diagnóstico precoce, a gente perde o momento de tratar esse paciente, ele vai morrer por causa do câncer. Né? Então não tem lógica um paciente, né, com um tumor desse estar na mesma fila do paciente que tem a micose. Né? Precisa tratar a micose? Precisa, né? Mas esse paciente tem uma urgência muito maior. Quem é que vai definir isso? Né? Se na atenção básica a gente não tem todos os instrumentos para poder fazer o diagnóstico, né? A gente está fornecendo isso, né? Através da teledermatologia, esses pacientes chegam, né, de forma bastante rápida. Né? Olha só, lesões em face, normalmente lesões de crescimento lento, né? Sempre com esse aspecto mais irregular, mais, né, de pigmento mais borrado, tá certo? Do melanoma, diferente das queratoses seborreicas, dos nervos que a gente viu anteriormente. Né? Como é que é feito o exame de teledermatologia? Né? Alguns dos municípios, na verdade, que estão acompanhando, provavelmente já têm o serviço. Os que não têm, devem entrar em contato com a telemedicina, porque a gente tem os aparelhos disponíveis para todos os municípios, né? E aí se agenda, então, treinamento, tudo isso. Mas o importante, na verdade, é o seguinte, né, que uma vez que se faça o exame de forma correta, né, a chance, na verdade, né, de a gente fazer o diagnóstico ela é muito alta, aumenta em 40 vezes. Né, e a maioria dos pacientes, né, quando a gente validou esse trabalho que está publicado já, numa revista de dermatologia, né, mostrando que 70% dos pacientes com suspeita de câncer de pele não precisam de deslocamento porque efetivamente não tem lesão de câncer de pele. Mas a dúvida, na verdade, né, é uma dúvida importante do médico da atenção básica. Então acho que é importante realmente que, em lesão de dúvida, faça o exame, né, mas esse exame, obviamente, ele vai ser muito menos oneroso, né, para o nosso sistema. Né, qual que é o fluxo, né, que deve ser feito? Então o paciente, né, com uma queixa dermatológica vai na atenção primária à saúde, na sua unidade básica de saúde. Né, a partir do momento que o médico da atenção básica, né, determina que é um paciente que precisa de uma avaliação dermatológica, ele vai fazer o exame de teledermatologia no protocolo que for. A gente lauda, né, os dermatologistas vão laudar, e esse laudo ele pode ser acessado pelo próprio paciente, pelo médico que solicitou, pelo médico laudador, e aí no laudo a gente vai ter, né, já que tipo de tratamento, de orientação, né, que deve ser feito. A gente já faz a classificação de risco para onde esse paciente ele deve ser encaminhado, via CISREG, ou se ele fica na atenção básica, ou eventualmente se não precisa de nenhum tipo de intervenção. Tá certo? Então só para mostrar para vocês como funciona o processo, tá? Esse é um paciente, né, que tinha uma lesão mínima, uma lesãozinha que, né, nessa primeira foto praticamente não dá para ver, tá certo? Paciente jovem com menos de 40 anos com essa lesãozinha bem pequenininha na região malar. Aí né, com a foto aqui você vê essa lesão que tem o que? 3 milímetros mais ou menos, tá certo? Vê a foto aqui, foi feita no dia 27 de janeiro, tá? E aqui, né, na dermatoscopia, né, não é a função do médico generalista entender a dermatoscopia, mas na dermatoscopia a gente consegue ver que isso aqui é um carcinoma basocelular, apesar de ser uma lesão de 3 milímetros. Tá? Então tem as telangiectasias, esse aspecto de pigmentação aqui, né, próprio do carcinoma basocelular, mais perolado, uma modificação, bom, enfim, o carcinoma basocelular. Esse paciente, então, né, viram que a foto foi feita no dia 27, às 9 horas da manhã ele foi inserido no sistema, né, ele foi laudado às 11h30 da manhã, então em 2 horas e meia, na verdade, esse paciente já tinha o diagnóstico. Tá?
Aqui é como é feito o laudo estruturado, então a gente dá a descrição, uma pápula com telangiectasia de coloração perolada, menos do que 1 centímetro, enfim. Então, lesão compatível com carcinoma basocelular, classificação amarela, encaminhar para o ambulatório de câncer da pele, né, segundo a deliberação, né, CIB 366. Aqui o encaminhamento lá da atenção básica de saúde, então dia 27 de janeiro ele fez o exame, tinha um laudo, dia 4 ele foi encaminhado e ele consultou no dia 12. Tá certo? Então, em 15 dias, o paciente, na verdade, já estava na consulta com o especialista porque ele conseguiu ter um diagnóstico precoce e, obviamente, né, que tem que dar o valor também para o pessoal da atenção básica, que, né, detectando já que era uma lesão maligna, né, conseguiu já inserir o paciente no sistema de forma rápida. Certo? Então, está ali o paciente. Né, esse paciente então já fez a cirurgia inclusive. Né. Hoje a gente tem uma média mais ou menos de 500, 600 exames mês na teledermatologia. Isso tem aumentado nos últimos 3, 4 meses, nos últimos 6 meses na verdade ele tem aumentado gradualmente. Nós contamos com 3 dermatologistas para fazer o diagnóstico. A gente tem uma capacidade instalada de pelo menos uns 1.500 exames mês, provavelmente, tá certo, né? Levando em consideração a série histórica. Só que a gente ainda tem uma quantidade muito grande de exame que é inválido, né? 1/4 dos exames são invalidados porque o pessoal tira foto sem foco. Desculpa, gente, se a gente na verdade vai avaliar uma foto, ela tem que ter no mínimo ter foco, senão a gente não consegue avaliar. Então, quem for fazer o exame, né, prime por isso, né? A ideia é que a gente tenha menos de 2% na verdade de invalidação. Então ele é muito executor dependente, né? Precisa da capacitação formal e as pessoas têm que entender que é uma foto digital, não precisa revelar, não precisa fazer nada, então olhou, não está boa, tira a foto de novo, né? É o mínimo, né? Aqui embaixo tem a CIB, né, o link da CIB 366, né, com toda a orientação, e aí você pode também, né, baixar dentro do portal do Telesaúde a forma, o manual de laudo e o manual de execução dos exames, certo? Então aqui só, né, mostrar que essa é a deliberação, né? Hoje a gente não recebe mais, né, nenhum paciente na dermatologia que não passe pela triagem antes pela teledermatologia, e a ideia justamente é, né, fazer essa diminuição de custo, que eu acho que é fundamental, né, para que a gente tenha um SUS de qualidade que seja sustentável. Certo, gente? Estou aberto agora a perguntas, né, e obrigado pela atenção. Então, o pessoal de Benedito Novo pergunta qual que é o critério de escolha do município para a implantação do teledermatologia. O critério, na verdade, é a solicitação do município. O município tem que, né, solicitar. Até ano passado a gente tinha uma quantidade restrita, na verdade, não tinha para todos os municípios, mas já foi feita a compra. Então hoje a gente tem aparelho para todos os municípios. Então tem que ligar, tem que fazer ligar direto na telemedicina, né, marcar a capacitação e aí né, o pessoal vem, faz a capacitação e entregue o aparelho, enfim. Né. Então o critério, na verdade, é né, a Secretaria de Saúde se interessar e ir atrás, na verdade, para poder, né, fazer. Se não, o que a gente estava fazendo, como não tinha em todas as cidades que ainda não tem, né, tem as cidades próximas, que é uma das... inicialmente a gente organizou dessa forma, como não tinha aparelho para todo mundo, quem recebia se comprometia em receber os municípios vizinhos. Né? Também o deslocamento ia ser muito menor, às vezes se deslocar 400 km, se deslocar 30, por exemplo, é muito melhor. Né? Mas hoje, como eu falei, né, o município que não tem ainda, entra em contato com a telemedicina, né, que a telemedicina faz a capacitação e entrega o aparelho. Perfeito. O pessoal de São Lourenço do Oeste então pergunta: na solicitação de avaliação via teledermatologia, não há campo para informar sobre a modificação da lesão, somente o tempo de existência da lesão. Como que podemos informar isso? Tá, inclusive assim, isso foi já é uma queixa recorrente, e vai ter um campo, na verdade, outras informações importantes, né, provavelmente já a partir de, sei lá, daqui a 10, 15 dias no máximo, a gente já vai estar com esse campo, né, na próxima atualização do portal, que, né, qualquer informação importante que o médico ache, né, necessário colocar, a gente vai colocar, vai deixar esse campinho aberto. A gente inicialmente não deixou o campinho aberto, porque senão, em vez das pessoas, né, preencherem o que deveriam preencher, acabavam escrevendo um monte de coisa, e aí você ia ter que digitar um monte de informação
informação sem necessidade. Então, assim, se for realmente uma informação importante, como por exemplo, o paciente tem um sinal, por exemplo, há 10 anos e há 6 meses ele começou a modificar. Realmente isso é importante e eu entendo a dúvida dela, realmente não tem esse campo, mas esse campo vai ter. Então, informação pertinente, bota lá, tempo de doença, sei lá, desde o nascimento, né? 20 anos, a paciente com 20 anos. O paciente refere modificação da lesão há 6 meses. Né? Aí você pode, né, escrever. Hoje tem 2 campos abertos, tem um campo de comorbidades e de infecções que algumas pessoas botam alguma informaçãozinha ali. É um jeitinho, não é o ideal, na verdade, né? A gente, como eu falei, vai botar esse campo agora que vai ser um campo específico para isso. Né? Mas outra coisa importante, né? Muitas vezes o paciente tem comorbidade, tem hipertensão, e não se coloca nada. E aí a gente fica, na verdade, às vezes sem uma informação importante. Né? Exemplo, né? Você tem um paciente que tem diabetes e que está tomando medicamento, por exemplo, a gente não tem essa informação e tem uma lesão que pode ser relacionada ou ao diabetes ou eventualmente, né, ao medicamento que o paciente está usando. Então essas informações elas são importantes sim. Tá? Certo. Então o pessoal ainda de São Lourenço fez a seguinte pergunta. Alguns pacientes são encaminhados ao dermatologista após terem sido submetidos a vários tratamentos sem sucesso. Porém, no encaminhamento não há como informar os tratamentos já realizados. Em alguns casos, o laudo sugere o protocolo de tratamento, mas as opções já foram prescritas. Nesses casos, devemos encaminhá-los para avaliação presencial? Isso está na CIB, tá certo? Isso já está contemplado na CIB. Então a classificação automaticamente muda de cor a partir do momento que o protocolo, né, da atenção básica foi feito de forma correta e o paciente não obteve resposta. Então tem lá, né, na classificação verde, por exemplo, que é a atenção secundária, né, tem lá as dermatoses e, né, situações em que o protocolo da atenção básica não surtiu efeito, então as dermatoses resistentes ao tratamento do protocolo inicial. Sim, né, isso pode ser encaminhado, e aí sim, se o paciente já fez o exame de teledermatologia, né, na solicitação você vai colocar, né, o paciente realizou o tratamento de acordo com o protocolo, né, da CIB 366, e aí sim esse paciente ele vai ir para o geral. Não adianta encaminhar para um ambulatório de especialidade, tem que ser para dermatologia geral, tá certo? Certo. O pessoal de Benedito Novo pergunta como retirar as manchas no dorso das mãos. Protetor solar, tá certo? E o resto é tratamento estético, aí é feito com laser, essas coisas que não tem no SUS, tá? O pessoal de Caçador então pergunta qual que é a diferença entre o bloqueador e o protetor solar. O bloqueador bloqueia, o protetor protege. Não, na verdade é semântica, tá certo? Na verdade a gente considera bloqueador acima de 30, o protetor solar até 30 e o moderador até 8, tá certo? Porque na verdade quando você acima de 30 você bloqueia a grande maioria dos raios solares, né? Alguns países consideram acima de 20 como bloqueador, mas enfim, né? Essa é questão de semântica. Quanto maior o protetor solar, na verdade maior a capacidade de inibir ou de realmente bloquear a ação do raio solar na pele, né, nas células, e aí a gente, né, chama isso. O importante não é saber se é bloqueador ou moderador, é sim um fator de proteção solar. Certo. O pessoal de Rio Negrinho então pergunta qual que é o tratamento indicado para ceratose actínica em estágio inicial. Então, a princípio protetor solar, tá certo? Até o final o segundo semestre, né, a gente tem já praticamente pronto uma atualização dos próprios protocolos de atenção básica, que vão contemplar também o tratamento na atenção básica dessas ceratoses iniciais. Então, se forem 1, 2 lesões, a gente está orientando hoje só protetor solar e fazer acompanhamento para ver se essa lesão modifica ou não, tá certo? Óbvio, se for uma lesão, sei lá, em canto de olho, um local, né, que tem um risco maior de uma transformação maligna, a gente está encaminhando então para nível secundário para fazer o tratamento com o dermatologista. Lesões mais extensas, como eu falei durante a aula, né, o paciente tem várias lesões e por isso é importante tirar a foto, né, do corpo inteiro, porque a gente consegue avaliar não uma única lesão, mas, né, toda a extensão. A gente encaminha esse paciente sim para fazer o tratamento, porque você tem que fazer o tratamento do campo. Lesões, né, pontuais, né, na próxima atualização a gente também já tem o tratamento das ceratoses actínicas, né, que vão ser tratadas na atenção básica. Certo. O pessoal de São Miguel do Oeste, acho que eu pulei uma aqui. Não, é isso mesmo. O pessoal de São Miguel do Oeste diz que para eles a palestra foi muito importante e que eles sentiram falta de informações para o diagnóstico da hanseníase, que ainda não tem muitos casos. Porque a gente, na verdade, assim,
A ideia é que hoje, na verdade, é as coisas mais frequentes, tá certo? A hanseníase em Santa Catarina ela não é tão frequente assim, né? Naquela amostra que a gente teve do ano passado, a gente teve 17, né? Dos 5.128, a gente teve 17 casos compatíveis com hanseníase. Então, uma porcentagem muito baixa. A gente já fez uma webconferência, inclusive nessa sala mesmo, né, sobre hanseníase, há mais ou menos uns 2 anos atrás, então deve estar no portal, justamente para fazer reconhecimento, né, de hanseníase. Mas importante, no próprio protocolo da hanseníase tem 3 perguntas ali que são importantes, que você responder pelo menos sim alguma daquelas perguntas, né, a chance de ser hanseníase é muito alta. Então pergunta se a lesão ela tem perda de sensibilidade, se o paciente tem espessamento de nervo, se tem neurite, né? Então essas perguntas, na verdade, né, mas eu não sei fazer diagnóstico de neurite. Neurite é dor no nervo, o paciente vai referir que ele está com uma dor, ou na palpação você vai sentir que esse nervo está espessado. Mas eu não sei se o nervo está espessado ou não. Palpa dos dois lados, faz a comparação de um lado com o outro, você vai conseguir, na verdade, né, ver isso. E obviamente que o paciente com hanseníase ele, né, deve ter alguma lesão de pele que é anestésica, tá certo? Hoje realmente eu falei basicamente sobre as doenças neoplásicas e pré-neoplásicas, porque é a grande monta, na verdade, dos exames de teledermatologia, né? Fica a dica, né, daqui a pouco a gente fazer um segundo encontro, né, falando sobre as doenças inflamatórias, infecciosas mais frequentes também. As dermatites, as micoses, por exemplo, né? Acho que vale a pena a gente conversar também, mas não ia dar tempo. Certo. Então, pessoal, então fica a dica, né, do Daniel, para vocês darem uma olhadinha, como eu falei no começo, né, no acervo, que como já teve, então tá lá disponível para vocês reverem, então, enquanto a gente não discute esse assunto numa nova web, tá? O pessoal de Maravilha pergunta o seguinte: se for confirmado algum carcinoma que necessita de avaliação com dermatologista, esse paciente é atendido pelos dermatologistas do telemedicina mesmo? Não necessariamente, tá certo? Né? Não é obrigatório. Eu faço ambulatório de câncer de pele lá no Hospital Nereu Ramos, no Hospital Universitário, né? Muitos desses pacientes acabam vindo comigo também, então eu brinco assim, né, que eu bato escanteio e cabeceio, né? Mas não necessariamente precisa vir para mim. Ele pode ir para o CEPOM, ele pode ir para Santa Teresa, ele pode ir para o Estado, na verdade, às vezes ele faz consórcio com algumas cidades em que eventualmente pode ser encaminhado. A forma como é organizada a resolutividade do município, na verdade, né, não diz respeito ao processo completo, tá certo? O que a secretaria faz, na verdade, sim, ela fornece a ferramenta para o diagnóstico, tá certo? Como esse paciente ele vai ser resolvido, né, cada município tem a sua regra, digamos assim, tem o seu fluxo, né, próprio. Florianópolis faz de um jeito, Joinville faz de outro, Maravilha faz de outro, então cada município, na verdade, tem a sua forma, né? Aqueles que fazem compra, né, tem consórcio, na verdade, sei lá, com um dermatologista no próprio município, no município vizinho, vai ser encaminhado dessa forma, e aqueles que, né, fazem compram a consulta do Estado, da Secretaria de Saúde, vão ser encaminhados para Florianópolis, provavelmente, tá? Certo. O pessoal de Jaraguá do Sul pergunta se tem alguma restrição na alimentação para quem tem câncer de pele. Na verdade, assim, a orientação de alimentação é a orientação que a gente dá geral, na verdade, para a saúde do paciente, tá certo? Então, o paciente, mas não necessariamente, né, com relação a câncer de pele. Né? Óbvio que, né, um paciente que se expõe demais ao sol, né, uma coisa talvez que ajude é que ele tenha uma boa suplementação de vitamina A. A vitamina A funciona, na verdade, como tem uma ação antioxidante de proteção interessante, mas assim, não justifica não uso do protetor, nada disso. Não tem nenhuma restrição alimentar de forma nenhuma. O pessoal de Uruçanga disse o seguinte: já ouvi falar de alguns protetores solares que têm alguns componentes, como metilparabenos, que é proibido em alguns países por causar câncer. O que você poderia falar sobre isso? Sobre metilparabeno? Alguns protetores solares que têm esses componentes. Não tem metilparabeno. Tem, na verdade, parabenos, tá certo? Não metilparabenos. Mas, assim, os que tem aqui, na verdade, não causam câncer. Tem um hoax na internet aí falando sobre parabeno, no câncer, causa câncer, né? Tudo bem, então não use o protetor solar e vai ter câncer de pele igual, né? É muito pior, na verdade. Tá? Tem umas coisas assim que às vezes aparecem na internet, enfim, que não dá pra gente discutir, não. O pessoal de Salto Veloso então pergunta se existe tratamento para esclerodermia.
Se existe tratamento, existe, tá certo? Né? Agora, se existe cura é outra coisa, tá? Né? Você consegue tratar, você consegue melhorar a condição da pele, principalmente você consegue diminuir a probabilidade de evoluir para quadros graves, tá certo? Então a esclerodermia é uma doença que ela é progressiva, eventualmente ela pode ser localizada, pode ter uma única lesão e parar, mas né, sempre que a gente tem um paciente com esclerodermia, né, a gente tem que avaliar esse paciente de forma completa para saber se ele não tem lesão sistêmica, porque daí o quadro é um quadro bastante grave. Já tem a forma de encaminhamento para o ambulatório de colagenose do hospital universitário, então nos pacientes com doenças tipo lúpus, as colagenoses tipo esclerodermia, dermatomiosite, enfim, e as doenças bolhosas também, a gente agora também tem um encaminhamento específico, né, para o hospital universitário, para esses ambulatórios. Certo. O pessoal de São Lourenço do Oeste então faz a seguinte pergunta. O município de São Lourenço do Oeste encaminha os pacientes para atendimento em dermatologia no município vizinho, através de consórcio. Entretanto, as consultas são limitadas e existem muitos pacientes com diagnóstico de câncer de pele que aguardam pela consulta durante meses. Os encaminhamentos para Florianópolis são muito demorados. No exemplo dado durante a palestra, o paciente consultou em menos de 15 dias após o resultado do laudo. Costuma ser esse o tempo de espera? Então, né, uma vez que você tem o diagnóstico, tá certo? E aí, assim, ó, como é que funciona o fluxo? Eu vou falar de Florianópolis, na verdade, do estado, que são os que eu recebo, não posso falar do município, tá? Porque daí, como eu falei, precisa da organização do município, e aí, por isso que eu acabei elogiando também aquele paciente, é um paciente de Garopaba, tá? Alguns municípios encaminham muito rápido, por exemplo, Garopaba encaminha rápido, Mituba encaminha rápido, Caçador encaminha rápido. Eu sei porque assim, às vezes tem paciente que a gente faz o laudo em 2 semanas o paciente está lá. Em compensação, tem municípios que demoram, sei lá, 3 meses mesmo com o laudo de chegar, tá certo? O problema não é da regulação, o problema é de quem insere o paciente. Tá certo? Porque a partir do momento que o paciente chegou com as informações, ele já fez a dermatologia, o diagnóstico é de câncer de pele, tá certo? A gente tem vaga, né? E assim, não tem vaga sobrando, mas né, o tempo de espera, na verdade, hoje está em menos de 1 mês para consulta. Com o diagnóstico pronto, com tudo, né? Já. O grande problema é que assim, às vezes botam o diagnóstico, mas eu tenho certeza que é câncer de pele. Mas assim, o fluxo faz o exame de teledermatologia para ter certeza. Tá? Tendo certeza, ou seja, tem o protocolo e tem o diagnóstico de câncer de pele, isso é inserido no CISREG, né, marcado de forma rápida. Aí, como eu falei, daí depende de cada município, se ele tem ou não tem a consulta, enfim, né, porque daí tem que fazer a questão de planejamento da Secretaria de Saúde. Se tem muito câncer de pele, não está tendo como marcar, é porque não tem consulta suficiente, o pacto, na verdade, do município com o Estado não consegue fornecer a quantidade de consultas que precisa. Aí a Secretaria de Saúde, na verdade, que tem que ver o porquê que não está conseguindo marcar, tá? Certo. Bem, Daniel, acho que de pergunta era isso. Vamos ver se o pessoal ainda tem mais alguma dúvida. Mas no mais, também muitos elogios. Então, pela palestra, pelo tema. Eles estão aqui aguardando novos temas. Então, realmente, talvez seja interessante, né? A gente voltar para falar também do que tu deixou hoje de lado por conta, né, do tempo também. E é isso. Acho que o pessoal aqui realmente elogiando bastante a web. A gente teve quase... pouco mais de 70 pontos conectados, então muito bom, pessoal, a gente agradece a participação de vocês, né? Mais alguma dúvida antes da gente fechar aqui com o Daniel, então? Vamos ver, tem o pessoal ainda digitando. Acho que respondemos todas as perguntas. Então tá bom, gente, olha, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, tá certo, de estar aqui, né, a gente está sempre à disposição, o serviço de dermatologia está sempre à disposição, o que a gente está realmente, né, querendo é facilitar o acesso do paciente, né, todo o trabalho que a gente faz, na verdade, é em prol do paciente, né, não é uma burocracia a mais para fazer, não é um papel a mais, um exame a mais, muito pelo contrário, né, para realmente dar chance que todo mundo, que todos os pacientes consigam chegar o mais rápido possível e que o SUS funcione como o SUS deve funcionar mesmo, tá certo? Né, eu acho que o SUS tem as suas virtudes e os seus problemas, né? E a gente, na verdade, tem que pegar as virtudes do SUS, na verdade, fazer com que elas funcionem, né? Porque o SUS não funciona, mas ninguém faz nada para melhorar. A gente tem que fazer as coisas para melhorar, eu acho que essa é a ideia. Tá certo? Muito obrigado, gente.